Oi pessoal, eu sou Rodrigo Cordeiro, sou bacharel em Relações Públicas, me formei pela Universidade Federal do Amazonas, vai completar 2 anos agora em 2023 e é um prazer receber vocês aqui comigo hoje para falar um pouco sobre o mercado e as minhas experiências profissionais. Para começar falando um pouco da minha jornada acadêmica, eu sempre fui o tipo de pessoa que eu nunca gostei de ficar parado. Então, mesmo na universidade, eu tentava me movimentar ao máximo, participei de vários projetos, cheguei a fazer pesquisa, fiz um PIBIC como bolsista. A minha orientadora era a professora Maria Emília, que eu tenho um carinho gigante por ela. Fiz projetos também com outros professores, o professor Jonas, a professora Jude, a professora Laura. Acho que quase todos os professores eu cheguei a fazer algum projeto em algum momento, mas o meu foco na universidade, principalmente ali no começo, sempre foram os eventos. Eu entrei no curso de Relações Públicas para fazer comunicação por conta disso. Eu sempre gostei muito de eventos, sempre fui aquela pessoa que organizava os eventos de família, o Natal tinha toda uma programação, aniversários, enfim. Então, quando eu vi que tinha uma matéria de eventos dentro do curso de RP, foi o que me fez ali tomar a decisão de seguir para esse curso. Mas em 2019 eu consegui o meu primeiro estágio, já na área como RP. Na época eu era atendimento de um portal de comunicação. E aí um pouco depois desse primeiro estágio, enquanto isso, na verdade, eu continuava me movimentando dentro da universidade, então também participei do centro acadêmico, fui presidente do centro acadêmico, o CARP. Na época a gente tinha acabado de fundar, eu também fui ali da comissão fundadora do centro acadêmico, porque na nossa época, quando a gente entrou na faculdade, era tudo junto, era o CUCUS, que era o centro acadêmico para os 2 cursos, jornalismo e relações públicas, e a gente se movimentou para criar ali o nosso espaço de representação política individual dentro da universidade. Cheguei a participar também do Intercom, até ganhei, inclusive, um Intercom com o professor Jonas, que foi com um blog que a gente fez uma disciplina. Então, eu sempre estava tentando ali ter o máximo de experiências possíveis, fora os eventos que eu participava e organizava dentro da universidade. Então, além de eventos do curso, como as pessoas já meio que começaram a perceber que eu gostava muito da coisa, sempre me chamavam para fazer eventos da universidade. Então, eu cheguei a fazer muitos eventos da UFAM, por exemplo, os eventos do carnaval que teve, o bloco universitário, eu fui chamado pelo pessoal da reitoria para participar, para ajudar ele a organizar e tudo, e também de iniciativas de outros cursos. E aí, ainda em 2019, eu comecei o estágio em fevereiro. Quando foi mais ou menos em outubro, eles me contrataram, me efetivaram na empresa, então foi meu primeiro emprego de carteira assinada. E eu fiquei lá até junho de 2020, quando estava no primeiro ano de pandemia. E assim como todo mundo, eu comecei a refletir sobre muita coisa, porque até então 2020 seria o ano que eu ia me formar. E aí em junho eu saí desse emprego, em 2020, e quando foi mais ou menos ali em agosto, setembro, eu comecei a trabalhar no Manauara Shopping, como coordenador de marketing de algumas marcas do Manauara. E aí, mais ou menos antes de novembro, no finalzinho de outubro, enquanto eu ainda estava no shopping, eu fui indicada por uma amiga a participar de um evento que tem em São Paulo, que é o Feira Preta. E aí, como ia ser online, eles estavam buscando pessoas de outros estados, para participarem do evento, ativamente organizando. Hoje foi a primeira vez que eu tive um contato maior com profissionais de outros estados, e até mesmo para entender um pouco melhor sobre o mercado da comunicação nesses lugares, principalmente em São Paulo, que era onde acontecia sempre a Feira Preta. O meu TCC foi um projeto experimental, junto com a minha amiga Ana Maria, a gente criou um manual de como realizar eventos digitais. E aí a gente estava falando de um formato de evento que até então as pessoas não faziam tanto. O nosso TCC ele veio ali também, agregando ali esse contexto da pandemia. Então a gente falou do cenário de eventos após o início da pandemia. A gente precisou de muito tempo para conseguir coletar esse material e fazer uma boa análise. E aí por isso eu acabei abrindo mão de estar ali no mercado, naquele momento, e me dedicar à minha finalização da faculdade. E aí eu só voltei a trabalhar já quando eu estava encerrando, um pouco antes da defesa do meu TCC. Final de junho, início de julho, que eu voltei para o mercado, para o PMKT, que é o Prêmio Amazonense de Propaganda e Marketing. Eu fiz o PMKT, participei da organização em 2019, enquanto ainda estava
no portal Mercadizar, né, que era o lugar que eu trabalhava. E aí eu fui convidado para voltar para o PMKT. E aí eu estava nesse período de finalização da faculdade, já entrei ali de cabeça também no projeto e eu entrei para somar já como produtor executivo. E aí eu organizei o PMKT de 2021 e também o do ano passado, de 2022, 18 de novembro, que foi a 11ª edição, que também foi assim um marco muito grande, não só para a premiação, mas para minha carreira também como profissional, porque foi a primeira vez que a gente conseguiu trazer profissionais de fora para discutir questões relevantes para o mercado da comunicação, né? Não só local, mas a nível nacional mesmo. Encerrou o prêmio, eu já sabia que eu queria fazer outras coisas, né? Então eu saí da empresa e quando foi no finalzinho de dezembro eu fui chamado para trabalhar na Leste. A Leste é uma agência de publicidade de São Paulo, uma agência muito relevante. Eles têm entre os clientes a Amazon, o Grupo Carrefour, várias empresas a nível nacional e internacional. E aí tô até então, né, eu sou PR Júnior lá, que é Relações Públicas, mas eles chamam de PR. E aí lá, basicamente, a minha função é cuidar do atendimento desses clientes e também todo o planejamento estratégico de ações que vão ser desenvolvidas ali ao longo do ano. Então é basicamente isso que eu tô fazendo agora, né? Então esse é um resuminho da minha experiência profissional e acadêmica. Relações públicas é uma área extremamente estratégica. Claro que a gente tem ali a função da custo, né, o esforço deliberado, mas eu defino relações públicas como uma área da comunicação que é totalmente baseada na estratégia. Então, tudo que a gente vai fazer, né, desde, por exemplo, o relacionamento com o público, que é a nossa base, está ali no nosso nome, ela está ligada à estratégia. Então, eu defino relações públicas como uma área, como uma função, como um profissional extremamente estratégico. Então, como eu falei, eu escolhi RP por causa dos eventos, né? Eu queria comunicação. Quando eu estava ali no terceiro ano do ensino médio, eu já sabia que eu queria comunicação. Mas, obviamente, né, a gente pensa logo em jornalismo, publicidade. Publicidade não tinha na UFAM, né? Mas eu tinha em faculdades particulares, eu queria, né, entrar na UFAM. E aí eu me deparei lá com as duas alternativas, ou jornalismo ou RP. Eu fui no YouTube pesquisar o que era RP, que eu não fazia nem ideia. E quando eu vi do que se tratava, a profissão, das possibilidades, né, de trabalho depois do mercado, eu falei, cara, faz muito mais sentido para mim do que jornalismo. E também por conta dos eventos, né, que eu vi que tinha ali a questão dos eventos na área, muitos profissionais formavam RP para trabalhar com eventos depois. E eu falei, então é isso, e acabei optando por RP. O RP ele é fundamental, né, porque a gente está falando de comunicação. Comunicação ela está em todos os lugares, em qualquer movimento que a empresa for fazer, ou pessoa, né, também. Então o RP ele é muito importante para que aquela ação, aquela estratégia, ela seja bem pensada, bem planejada e bem executada. Né? Porque a partir do momento em que eu tenho ali um profissional que ele é formado para aquilo, que ele tem uma base de planejamento muito grande, a chance de as minhas ações, dos meus projetos acontecerem de uma forma mais assertiva, né, me darem um retorno do resultado que eu espero, elas são muito maiores. Então o RP ele está ali 100% fundamentado nessa questão, né, de fazer com que as estratégias, as ações planejadas, o relacionamento com o público funcione da melhor maneira, tanto para a empresa quanto para o público que vai ser impactado. Então, além do gerenciamento de crises, que é uma constante ali, principalmente quando a gente fala de pessoas públicas ou de empresas muito grandes que se envolvem com outras marcas, né, ou que tem ali questões políticas, questões públicas envolvidas. Então, o gerenciamento de crise ali executado por um RP também é um ponto fundamental para o bom funcionamento, né, e manutenção da imagem e reputação da empresa. Obviamente, quando eu trabalho com uma empresa, com uma pessoa, enfim, com uma pessoa que está viva, tudo pode acontecer. Então eu acho que a nossa profissão, o nosso dia a dia,
ele é focado ali também nos desafios, porque vai aparecer desafio a todo instante. Principalmente quando eu quero fazer uma ação um pouco maior e aí eu tenho um orçamento mais apertado, ou eu tenho um deadline mais apertado também, mas eu preciso entregar aquilo ali do mesmo jeito. Então tudo acaba sendo um desafio. E quando eu falo em relacionamento com o público, né, o público ele pode mudar ali a qualquer instante, por mais que eu faça as pesquisas, que também são um ponto muito importante dentro da nossa profissão, né, essa questão das pesquisas, para fazer ali as coisas com base em alguma coisa, não só tirar da nossa cabeça e tentar executar. É sempre um desafio, né, trabalhar ali voltado com um público que tem essa questão do acesso à internet hoje, né, extremamente facilitado. Então, se as pessoas não gostam de algo ou se alguma coisa tem um impacto negativo para elas, automaticamente eu já vou usar as minhas redes sociais, usar a voz que eu tenho ali, né, no online, mesmo que seja para um grupo pequeno, para expor a minha opinião, às vezes negativa, sobre aquilo. E isso, obviamente, vai impactar diretamente o nosso trabalho. Então, às vezes eu estou me preparando para lançar um grande produto, quando vem uma crise gigantesca por algum comentário que o funcionário da empresa fez, ou que, né, no caso, quem trabalha com influenciadores, comentário, atitudes que esse influenciador teve, e sendo que daqui 1 a 2 semanas, isso até aconteceu recentemente, né, o caso de uma influenciadora que se envolveu em uma polêmica muito grande, 2 semanas depois ela ia lançar a linha dela de produtos, a linha dela de maquiagem, né? Então, como que isso não reflete no número de vendas? Obviamente eu tenho um boca a boca ali, então isso pode gerar algum lucro, né? Ela pode ter vendido um número X de produtos, mas o jeito que a imagem dela sai prejudicada daquilo também é uma coisa que pesa, né? Não só nessa questão de número de vendas, porque isso obviamente sempre vai pesar para as empresas, o financeiro sempre é muito importante, mas a imagem daquela pessoa, ela sai prejudicada. E essas marcas não querem se envolver com pessoas, né? Tem tantas polêmicas assim, ainda mais quando eu estou prestes a fazer um grande lançamento. Então eu vejo isso como um grande desafio, né? Lidar com o público, lidar com a sociedade é um dos grandes, acho que na verdade o nosso principal desafio.